Deus me deu esta palavra e com muita alegria eu quero trazê-la para você. O nome desta mensagem, se é que eu posso dar um tema nesta mensagem, eu até gostaria que você anotasse, a palavra é o que Deus é. O Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Muito poucos cristãos dentro das igrejas têm esse entendimento, têm essa compreensão. Muito poucas pessoas mesmo têm essa revelação de que Deus e a palavra é a mesma pessoa. Você não pode separar Deus da sua palavra. Deus é aquilo que fala e aquilo que fala é Deus. Então, se você tiver esse entendimento, seus caminhos podem ter uma mudança. Como você está aqui na virada, pode ter uma virada substancial, radical, poderosa. Acredite no que eu vou lhe falar. Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Você deveria ter o mesmo relacionamento que você procura ter com Deus, você deveria procurar ter com a palavra. Eu sou muito convencido de que a vida de muitos de nós é muito aquém da realidade espiritual, porque nós não temos um relacionamento com a palavra. Nós nem imaginamos, ou nem nos damos conta, de que Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Muitas pessoas dizem assim, olha, se eu vivesse, presta atenção, se eu vivesse nos dias apostólicos, se eu vivesse nos dias da igreja primitiva, se eu vivesse nos dias de Jesus, a minha vida seria diferente, porque os apóstolos foram privilegiados. Jesus estava lá o tempo todo com eles, caminhava com eles, andava com eles. Mas você acredite ou não, você sabia que a palavra que está nas suas mãos faz o mesmo efeito que Jesus pessoalmente, fisicamente, fazia para os discípulos, a palavra faz para você. O que Jesus foi para os discípulos, a palavra é para você. Não tem diferença nenhuma. Isso faz toda a diferença. Imagine você, às vezes, o privilégio que os discípulos, os apóstolos tiveram, de andar com Jesus, de ouvir pessoalmente, fisicamente dele. Pois é, a Bíblia é a mesma coisa. E é isso que eu quero mostrar para você aqui hoje. Diga comigo, Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. É a mesma coisa, não muda, não faz diferença. Às vezes nós estamos assim, olha, Deus, fala comigo. Deus, o Senhor precisa me ouvir. Eu preciso receber uma direção do Senhor. Eu preciso ser ministrado pelo Senhor. Deus, e você nem se dá conta de que a palavra é a mesma coisa do que Deus para você, não faz diferença. Sabia que Jesus é a palavra? No princípio, era o que, gente? O verbo. E o verbo fez o quê? Se tornou carne, encarnou. O verbo é Deus. A palavra é Deus. Talvez nessa noite aqui Deus te dê graça, a você e a mim, para nós sairmos daquela porta ali para fora, com uma perspectiva muito diferente, com nova visão sobre a Bíblia. Você vai ver que a sua vida profissional, você vai ver que a sua vida espiritual, você vai ver que a sua vida, em todos os aspectos, em todo sentido, pode sofrer uma mudança radical. O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se não for pedir muito, eu gostaria que estivesse na NVI, para facilitar a compreensão nessa noite. Eu quero ler muitos textos aqui hoje. Mas preste atenção no que você vai ler. Primeiro preste atenção, agora que você sabe que a palavra e Deus é a mesma pessoa, então preste atenção. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é o que, gente? Viva e eficaz. Essa palavrinha que você está vendo aí, eficaz, no original significa, tem poder. Ela é atuante. Ela tem capacidade de gerar vida, transformação,
mudanças em todas as áreas da sua vida. Por isso está dizendo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é ágil, ela é móvel, ela opera. Essa palavra viva e eficaz significa que ela vai cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir. Ela tem o poder de entrar na sua vida de uma forma poderosa. Preste atenção. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de liberar, de abrir, de trazer à existência aquilo que não existe. Ela tem o poder de abrir os seus olhos, de te dar um novo horizonte, uma nova visão, uma nova perspectiva da realidade da sua vida. Queridos, preste atenção. Uma espada de 2 gumes significa que ela tem corte dos 2 lados. Então ela é altamente eficaz. E diz mais: e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha onde esta palavra é capaz de operar, de entrar em ação. Ela é capaz de produzir, de operar, de ser eficaz. Ela tem poder para entrar na alma, no espírito, de fazer essa separação. Então o que está nas tuas mãos, o que está à sua disposição, é uma palavra eficaz que tem poder. Ela é viva, não é algo morto, não é algo estático, parado, congelado, não. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus como se na realidade fosse Deus. A nossa atitude para com a palavra vai definir até onde a gente vai em Deus. Então ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra pode chegar a lugares que ser humano nenhum é capaz de chegar. Ela é capaz de entrar no seu íntimo, nas profundezas do seu ser, nas particularidades do seu ser, e operar de uma maneira eficaz. A palavra é viva, ela é o próprio Deus. Queridos, imagine se todos nós tivéssemos uma compreensão, uma revelação no Espírito dessas verdades. Como seria a sua vida de oração? Como seria a sua vida de intimidade com Deus? Como seria a sua vida diante dos impasses da vida, das pelejas, das afrontas do inimigo, das lutas? Você seria muito mais eficaz. Você perceberia que você não está sozinho. Deus está o tempo inteiro com você. Então, quero ler com você Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Um texto muito conhecido, mas repare bem no que Jesus vai lhe dizer agora. Repare bem o que ele vai falar agora a respeito da palavra dele. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. 63, isso aí é? Não, é 63, filho. 63. O Espírito da vida, diga graças a Deus. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, são o que, gente? Jesus está dizendo, olha, o que você está ouvindo, as palavras que eu estou dizendo para você, é Espírito e vida. Irmãos, isso às vezes transcende a compreensão natural do homem.
Eu estou convocando você aqui para entrar numa dimensão espiritual, aonde a fé opera, aonde a fé age, aonde a fé rompe barreiras, quebra limites, abre caminhos, muda circunstância, cura enfermos, liberta oprimidos, sara doentes. É para esse nível que Deus está querendo levar você nesta noite. É para esse nível. Deus está dizendo: olha, as palavras que eu lhe disse, que eu estou dizendo para você, são espírito e são vida. Isso significa que essas palavras têm a mesma origem que saiu da boca de Deus lá no Gênesis, quando ele disse assim: e haja luz, e houve luz. Porque Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Deus não criou nada sem usar a palavra. Isso é uma revelação para você nesta noite. Deus está dizendo para você: as maiores bênçãos, as maiores conquistas, os maiores avanços, as maiores vitórias que você vier conseguir na tua vida, vai acontecer por meio do uso da palavra. Elas são espíritos e são vida. Chega daquela vida medíocre de crente. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmão, você tem que entender como que a fé funciona. Você precisa entender como usar a palavra de Deus. Você precisa saber como se aliar a ela. Como utilizar ela. Ela é Deus. Muitos estão vivendo uma fé tola, sem fundamento nenhum. É como se estivesse esperando um milagre que surge do acaso. Sabe assim, olha, quem sabe um dia Deus olha para mim. Quem sabe um dia Deus tem misericórdia de mim. Quem sabe um dia Deus vai fazer algo a meu favor. Quem sabe um dia essa situação minha muda. Quem sabe um dia esse peso, essa dificuldade, um dia Deus tem misericórdia, um dia Deus me ouve, um dia Deus... Irmãos, isso é tolice. Esperar um milagre como se ele fosse fruto do acaso. Esperar um milagre como se ele fosse fruto da sorte. Resolvi, como se fosse um prêmio da loteria. Queridos, não é assim que funciona a fé. Não é assim que a palavra que Deus te liberou sobre a tua vida, uma palavra viva, eficaz, uma palavra que é espírito e que é viva, não é desta forma que seu milagre acontece. Preste atenção no que você vai ler agora. A Bíblia vai te ensinar a usar a palavra. Preste atenção. Pode uma coisa dessa? A Bíblia ensinar como se usa a Bíblia. A palavra ensinar como se usa a palavra. Você vai ver que a maioria das vezes a gente não faz isso aqui. A gente fica igual bebê, chorando diante de Deus. Ai Deus, ai Deus. Irmãos, usa a Bíblia, usa a palavra. Provérbios capítulo 4. Preste atenção no que você vai ver. Versículo 20 a seguir. Provérbios capítulo 4. Meu filho. Quem aqui é filho de Deus? Então Deus está falando com você. Amém, irmãos? Se você não é filho de Deus, não é filho de Deus, o assunto não é com você. Mas se é filho, Deus está falando com você. Preste atenção, olha o que ele fala. Meu filho, escute o que lhe digo. Escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Queridos, quantos de nós ouvimos as promessas de Deus aqui, ó? Entra por aqui e sai por aqui, e aquilo não desce, não encharca, não inunda o nosso coração, nosso espírito não é tomado por essa palavra, não é. Quantos de nós lemos a Bíblia e ficamos assim como se estivesse lendo um romance? Ai, que lindo. Mas aquilo não encharca, não desce
não vai para o entendimento do coração, do espírito. Deus está dizendo para você: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras. Isso tem um porquê, porque se você não der esse primeiro passo, a palavra não funciona na tua vida. Versículo 21, preste atenção. Nunca as perca, o que, irmãos? De vista. Nunca tire a palavra dos seus olhos. Nunca pare de olhar para ela. Irmãos, isso vai acontecer no seu dia mau, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da prova, no dia da dor. Você não pode tirar os olhos da palavra. Você tem que olhar para ela. Olha lá, guarde-as no fundo do seu coração. É assim que a gente procede com a palavra. Ponha ela nos seus olhos, não tire os olhos dela, mas por nada da sua vida, quer na doença, quer na prova, quer na peleja, quer na escassez, Deus está dizendo: olha para a palavra, não tire ela dos olhos. Guarde ela no seu coração. Põe ela aqui dentro. É ela que vai te sustentar no dia da prova, no dia mau. Se você não tiver isso, você vai se sucumbir. Queridos, o apóstolo Pedro, preste atenção. Ele teve uma visão do verbo que vinha andando sobre as águas. Era o verbo, é a palavra, Jesus. Ele vinha andando sobre as águas. E ele perguntou: quem és? É eu, Jesus. Se for o Senhor mesmo, então mande que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: então venha. E ele desceu do barco. Pasme os senhores e a senhora. O cara desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava olhando para Jesus. Ele estava olhando para o verbo de Deus. E a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele afundou no momento que ele tirou os olhos daquela palavra e começou a olhar as ondas, começou a olhar o vento. O que é que você aprende aqui nessa noite comigo? Não tire os olhos da palavra na hora da provação, na hora da angústia. Quem prometeu para você é fiel para cumprir. Você não vai se sucumbir. Ele está velando. A Bíblia diz lá em Jeremias o quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quem tem uma promessa tem tudo, gente. Amém. Verso 22, olha lá. Como você deve proceder. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para o teu ser. O que é que a palavra é? Vida para aqueles que a encontram. Irmãos, eu estou falando de um outro tipo de palavra. Talvez você não está me entendendo. Eu não estou falando dessa palavra que está escrita de papel e tinta na sua mão. Eu estou falando do verbo de Deus, da palavra, aquela que desce para o seu coração. Ela está escrita aí, mas ela tem que ser entendida com o Espírito. Veja bem, são vida para quem encontra. Quantos de nós estamos morrendo dentro da igreja, irmãos? Casamento está morrendo, faculdade está morrendo, vida financeira está morrendo, ministério está morrendo, juventude está morrendo, mas não encontrou a palavra até agora. Seus olhos ainda não abriu para essa verdade. E ele está dizendo, é saúde para todo o seu ser. Amém, irmãos? O homem é um ser o quê? Triuno. Ele é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Está dizendo que essa palavra é vida, saúde para todo o seu ser. Amém, gente? Quantos recebem isso? Diga amém. Digam aleluias. Próximo versículo 23, preste atenção. Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida.
Guarda o seu coração. Guarda o seu coração de quê? Guarda o seu coração da incredulidade. Guarda o seu coração do medo. Guarde o seu coração do pavor noturno. Guarda o seu coração da incredulidade, do medo, do pavor. Guarde o seu coração da dúvida. Ei, crente, guarda teu coração. Não deixe que o inimigo ponha isso lá dentro de você. Quando você começa a passar por uma prova, qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Vai piorar. Vai ficar pior. Você não vai conseguir. É o seu fim. As pessoas vão rir de você. É contra isso que a Bíblia está falando. Guarda o seu coração, não deixa isso vir sobre a sua vida. Não deixa. Você não é derrotado, preste atenção no que você vai ouvir aqui. Você não é derrotado lá no campo de batalha. Você é derrotado quando sai de casa aqui, ó. Lá no campo foi só uma consequência daquilo que já estava acontecendo aqui, ó. Você é derrotado, é no seu coração, nos seus pensamentos. Versículo 24. Como proceder com a palavra? Afaste da sua boca as palavras perversas. O que é uma palavra perversa? Palavra maldosa. Palavra de dúvida, de incredulidade. Irmãos, o que nós soltamos de palavras desse jeito? Não é para você ter na sua boca palavras dessa natureza. Fique longe dos seus lábios a maldade. Tire da sua boca esse tipo de palavras. Deus quer que você olhe, sabe, para os gigantes da sua vida, para as montanhas da sua vida. Deus quer que você olhe para os desafios da sua vida e tenha nos seus lábios a palavra dele. Concorde com ele, entre em aliança com ele, entre em uma aliança de fé com ele. Deixa ele operar a seu favor. Meu querido, quantas vezes o que sai da nossa boca não tem nenhum alinhamento, nenhuma concordância com aquilo que Deus fala. Essa doença vai me matar. Não tem jeito, essa pessoa não tem recurso para ela. Esse casamento não vai sobreviver. Não tem recurso. E aí a gente começa a falar isso. Você, ao invés de concordar com a palavra de Deus, você começa a concordar com o inimigo. Ao invés da palavra de Deus estar na sua boca, começa a vir uma outra palavra, uma outra fonte saindo pelos seus lábios. Verso 25, encerrando, preste atenção. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe para frente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vitória tem um preço. Toda conquista tem um preço. Exige batalha. Ninguém vai ser vencedor sem entrar no ringue. Ninguém vai vencer uma maratona sem ir para as pistas. Tem um preço. Mas o que Deus está te encorajando aqui hoje é o seguinte: vai para a luta. Encare, não tenha medo, olha para frente, não olhe para trás, não olhe para o lado. Quer ver? Olha o verso 26 para você ver. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, vá para frente. Olha, veja bem onde andam os seus passos e serão seguros. Verso 27. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Ele está ensinando aqui como usar a Bíblia, como usar a palavra. E para a infelicidade de muitos cristãos, aqui está a causa de muitas derrotas. Tem gente, irmãos, que não sonha, tem pesadelos. Tem gente que fala assim: ai, como eu queria ter isso. Queria, não quer. Ah, como eu gostaria. Irmãos, nós temos que nos posicionar ao lado da palavra.
Então veja bem, mas isso não pode ser chamado de fé. Tal postura só nos mostra a ignorância que muitos de nós vivemos em relação à palavra. A verdadeira fé é quando eu me posiciono ao lado da palavra de Deus. É quando eu firmo os meus passos naquilo que Deus disse, nas promessas de Deus. Eu tenho o poder de mudar as circunstâncias, se eu me aliar com a palavra. Eu tenho o poder de gerar aquilo que não existe, se eu me aliar com a palavra. Eu tenho o poder de caminhar mais longe, de ser abençoado, de prosperar, de ser curado, de ser liberto, se eu me aliar com a palavra. Há poder nas palavras dele. E Deus quer que essa palavra habite ricamente na sua vida. Amém, gente? Deus é aquilo que a palavra é. Ele e a palavra são a mesma pessoa. O seu milagre vai começar quando você se posicionar assim. Quando você entender que apenas uma palavra dele é suficiente para te abençoar. Essa palavra que você carrega nos braços, ou no seu celular, ou em papel expresso, essa palavra é a palavra de um rei que governa todo o universo. Essa palavra é a palavra de um Deus que criou todas as coisas. Até hoje, com toda a evolução científica, com todo o acúmulo de conhecimento do homem, ele nunca deu conta de criar nada, só Deus cria. Essa palavra que está nas tuas mãos, pertence a um Deus que não mente. Ele disse: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás no que falei. Essa palavra, a Bíblia diz que ela é digna de toda aceitação, é digna de autoridade. Ela é a palavra de um Deus de confiança. Essa palavra é a palavra de um Deus que não muda. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Nele não há variação de mudança. Essa palavra é de um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Ele sabe do passado, ele sabe do presente, ele sabe do futuro. Essa palavra é de um Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Espírito. Essa palavra é de um Deus onipotente, que pode todas as coisas. A Bíblia diz que não tem nada demasiadamente grande, surpreendente, que possa afrontar a Deus. Ele sabe de tudo. Queridos, e eu quero mostrar então, eu mostrei nessa introdução para você, o que é a palavra. Eu mostrei para você os pontos teológicos do que é a palavra. Qualquer crente que quer levar Deus a sério, vai ver a palavra desse jeito. Qualquer cristão que entende que ele precisa de respeitar a palavra de Deus, ele vai entender que a Bíblia é isso aí, a palavra é isso aí, ela é Deus. Por isso a importância do TSD, da vida de oração, é para isso. Para você, quem se relaciona com Deus, está relacionando com a palavra. Ela é a revelação da graça, é a revelação do poder, a revelação da presença dEle. Agora, vamos ver como que essa palavra funciona na vida real. Como que essa palavra que eu te mostrei, como que ela funciona no dia a dia, como que ela pode operar na vida real das pessoas. Preste atenção, eu quero ler com você um texto muito conhecido também. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 1, por favor. E nós vamos acompanhando versículo por versículo, a Bíblia na vida real de uma pessoa. Preste atenção. Você vai ver a Bíblia operando na vida real, na vida de um centurião,
de uma pessoa comum, como eu, como você, como qualquer um de nós. Preste atenção, a Bíblia em ação, a palavra em ação, preste atenção. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E quando ele entrou lá, olha com o que ele se depara. Próximo, pode mudar. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Esse homem entra na cidade. Jesus entra na cidade e se depara com esse centurião. É bom lembrar que esse homem, um centurião, era uma pessoa de uma classe social bem elevada. Ele não era uma qualquer pessoa, era um homem de posses financeiras, de muita estima. Era uma pessoa de classe média para alta. Então veja bem, ele ouviu falar de Jesus. Eu imagino que alguém deve ter olhado e visto tanto que esse centurião amava o seu servo, e vendo ele à beira da morte, os efeitos da morte, a atuação da morte estava ali, e vendo aquele homem tão compadecido do seu servo, alguém deve ter dito para ele, falou, olha, existe uma pessoa aí que tem poder para curar esse rapaz seu aí, é Jesus. Irmãos, como nós precisamos hoje de pessoas que ainda acreditam na palavra, de gente que ainda tem fé, sabe? Eu fico aborrecido com muitos crentes, o pessoal está doente, o pessoal está problemático, eles ficam assim, leva no psicólogo, leva não sei aonde, leva mesmo, tem que levar, mas não tem que orar também não, irmãos, não tem que profetizar, não tem que levar para Jesus primeiro não. Será que Jesus perdeu o poder? Será que Jesus não pode mais curar, libertar? Será que Jesus não pode te abençoar? Será que Jesus não pode mais prosperar você? Então veja bem, ele ouviu falar de Jesus, e aí olha a ação, ele só ouviu, ele nem conhecia Jesus, e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. A fé imediatamente faz você fazer alguma coisa. Ele ouviu, é mesmo, ele pode curar esse rapaz, meu servo pode, então ele já pediu um favor, tem como vocês pedir ele para vir curar meu servo? Isso é fé, é ação, é atitude. Não existe fé que te deixa parado, viu irmãos? Não existe fé que não te leva para uma atitude. Verso 4, preste atenção, a Bíblia em operação. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe, com insistência, este homem merece que lhe faça isso. Verso 5, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aqueles religiosos chegaram para Jesus e falaram, vai lá, faz isso por ele. Ele merece, ele é bom, ele ama o nosso povo. Ele até fez a igreja para nós. E olha o que você ouve de Jesus, verso 6, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, preste atenção nisso aqui agora, é surpreendente, Jesus já estava perto da casa do centurião, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, o cara está aqui na casa dele, Jesus está vindo lá, olha, viaja aqui comigo, presta atenção, vamos visualizar o acontecimento. Ele manda alguém, e alguém já chega lá e falou assim, olha, o centurião está dizendo, o senhor não precisa incomodar, não precisa entrar lá, ele não acha digno do senhor entrar na casa dele. Isso aqui tem uma implicação forte, daqui a pouco você vai ver. Olha o versículo próximo, a razão disso. Por isso, nem me considerarei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Você sabe qual que é o segredo aqui? Esse centurião, ele entendeu que Jesus e a palavra de Jesus
faz o mesmo efeito. Ele entendeu que se Jesus fosse lá e pôsse as mãos sobre o enfermo e orasse, ele ia ser curado. Mas se Jesus não fosse, a palavra ia fazer o mesmo efeito. É isso que Deus quer que você entenda. Que a palavra faz na sua vida o mesmo efeito que Jesus fisicamente faria. É isso que nós precisamos entender, gente. Quando você fechada aí, olha, é papel e tinta, aberta e lida, é a palavra de Deus, faz o mesmo efeito. Olha lá, verso 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele reconheceu o que é a autoridade da palavra, preste atenção. E com soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Verso 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, aqui está o segredo, preste atenção. Primeira coisa, esse centurião ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Muitos de nós não temos fé para mais nada, irmãos. É porque já não ouvimos mais a palavra de Deus. Estamos ficando muito frios, muito mecânicos, sabe? Já colocamos a vida espiritual no piloto automático. Deixamos de ouvir. Então o que acontece? Esse centurião, ele creu na palavra, ele teve revelação da autoridade da palavra. Ele pediu pelo seu servo e ele entendeu o que é aquela palavra. Ele entendeu, querido, que Jesus era a única solução para o servo dele. Outra coisa, esse centurião reconheceu a autoridade de Jesus e de sua palavra sobre as doenças, sobre a enfermidade. A situação daquele cabra era de morte mesmo. E ele entendeu que aquela palavra tinha autoridade para entrar na vida daquele homem moribundo e gerar penetrar, dividir alma e espírito juntas e medulas, entrar no coração e julgar pensamentos e intenções do coração. Aquela palavra entrar lá dentro e gerar vida. Ele reconheceu isso. Ele soube disso. Queridos, eu e você podemos ter uma fé operante, eficaz, viva, poderosa. Outra coisa interessante, estou terminando para ir para o final. A postura dele, mediante a palavra, chamou muita atenção de Jesus. Jesus ficou impactado, admirou-se. Ele disse: olha, eu não vi uma fé desse jeito, nem em Israel, nem os próprios judeus, nem a nação de Israel, eu encontrei um homem com uma fé desse jeito. Quem sabe nessa noite, Deus está querendo olhar para você e falar: olha, é essa fé que eu quero que você tenha, é essa fé, é esse relacionamento com a palavra. A palavra fez a mesma coisa que a presença de Jesus faria. Amém, gente? A mesma coisa, o mesmo efeito. Então quando ele fala: olha, não venha, não precisa vir, eu não sou digno. Muita humildade diante de Deus. Mas ele sabia que a palavra ia fazer a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A palavra faz a mesma coisa nas suas finanças. A palavra faz a mesma coisa no seu corpo, no seu físico, na sua saúde. A palavra faz a mesma coisa na sua família. A palavra tem o poder de libertar, amém, gente?
A palavra tem o poder de curar. A palavra tem o poder de libertar. Agora eu vou te ensinar o segredo aqui dos segredos. Preste atenção. Você pode ficar de pé comigo, porque isso aqui vai exigir de você uma fé vibrante, poderosa, atuante, viva, que você pode liberar agora. Põe aí para mim, queridos, Salmo 7, versículo 20. Você sabe que quando Israel saiu da escravidão do Egito, os teólogos dizem que era aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Durante 40 anos esse pessoal caminhou no deserto. Pensa você, uma nação toda caminhando no deserto. E olha como que Deus cuidou desse povo lá no deserto. Coloca lá para mim, Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte.